Após 3 anos e 5 meses do caso Família Gonçalves, que chocou moradores do Grande ABC, a justiça condenou 3 dos 5 réus acusados de participação do crime. Somadas, as penas chegam a 192 anos de prisão. Nesse segundo dia de julgamento, a primeira a se manifestar foi a Promotoria de Justiça, que pediu pena máxima aos réus, destacando que no processo haviam provas de que as mortes eram planejadas. E entre as provas, o inquérito policial que conta com informações retiradas no celular de Karina, onde a então acusada pediu uma cotação para a troca de carpetes da casa da família, o que poderia indicar que Ana Flávia e Karina pretendiam ficar com a casa e a suposta herança. Nesse segundo dia de julgamento, que começou com cerca de 3 horas de atraso, foi suficiente para que o júri popular pudesse condenar os 3 acusados que aqui estavam no Fórum de Santo André. Ana Flávia, Karina e Guilherme, que no discurso disse ali que só roubou os pertences de dentro da casa, foram condenados. Karina, a ex-namorada de Ana Flávia, foi condenada por 74 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado, por homicídio triplamente qualificado por 3 vezes, ocultação de cadáver, roubo e formação de quadrilha. Antes do julgamento, a defesa da acusada disse que a linha era desconstruir o fato dos acusados terem colocado Karina como a mandante e organizadora do crime, além de desmentir o fato de que ela era manipuladora. Questionado, o advogado de Karina respondeu se houve sucesso no fato de convencimento dos jurados. Eu considero como um júri de sucesso, até porque a pena que nós esperávamos, nós atingimos. Volto a dizer, quando a gente fala numa pena de 74 anos, para quem não tem o conhecimento jurídico, para quem não está nesse meio jurídico, soa muito alta. Mas nós temos uma cliente que esperava uma pena acima de 100 anos. E a nossa expectativa era entre 70 e 80 anos, e nós chegamos em 74. Sobre a questão que você mencionou, de colocar a Karina numa questão de ser a dominadora da ação, isso foi comprovado no processo que não era. Nós temos um laudo, a defesa da Ana Flávia pediu para que ela fizesse o exame para testar essa sanidade dela, e esse exame veio negativo. O que é esse exame negativo? Era ela plenamente capaz, à época do crime, ela não tinha essa situação de estar dominada por alguém. Guilherme Ramos da Silva, vizinho de Karina, que no depoimento disse que foi chamado por Jonathan e Juliano para cometer o roubo, foi condenado a 56 anos, 2 meses e 20 dias. Também pelos crimes de homicídio triplamente qualificados por 3 vezes, ocultação de cadáver, roubo e formação de quadrilha. O advogado de defesa, Dr. Leonardo Gomes, rebateu as acusações de que Guilherme teria participado das mortes, apesar da decisão contrária do júri. Ninguém falou que o Guilherme tinha conhecimento das mortes, ninguém falou que o Guilherme tinha conhecimento da destruição dos cadáveres, e mesmo assim ele foi condenado. Mesmo assim ele foi condenado. Essa sentença não foi de toda ruim para ele, chegamos num patamar que já era esperado, em vista da defesa, numa hipótese que vislumbramos lá atrás, mas a gente consegue melhorar ela muito, a gente consegue inclusive pedir a nulidade desse processo, tá cercado de nulidades, desde a data de ontem, quando desmembraram, quando tiraram Juliana e Jonathan, quando as duas principais testemunhas, quando tiraram eles, prejudicaram todo o processo. Karina, Ana Flávia, Guilherme, Juliana e Jonathan também foram prejudicados, porque também não vão ouvir Karina, Ana Flávia, Guilherme, tá tudo errado, tá tudo errado. Já Ana Flávia, filha do casal, foi condenada a 61 anos, 5 meses e 23 dias em regime fechado, pelos crimes de homicídio triplamente qualificado por 2 vezes, ocultação de cadáver, roubo e formação de quadrilha. A defesa conseguiu reverter a condenação da ré em relação à morte do irmão Juan Gonçalves. Eu entendo que a absolvição deveria ser para os 3 homicídios. Se nós conseguimos demonstrar que pro irmão dela ela foi inocente, ou seja, foi absolvida, o mesmo deveria ser aplicado ao pai e à mãe. Então a sentença é tranquilamente recorrível e eu tenho certeza que no tribunal vai ser reformada. Obviamente a gente falou, a gente sabe que você não está envolvida nas mortes e muito menos na ocultação dos cadáveres. Mas para isso a gente precisa provar. O que a gente tem de prova? Então tudo que a gente demonstrou, a gente conseguiu provar uma parte. Uma parte, por isso retiramos o homicídio do irmão. Mas a gente tem que deixar claro, a votação para o homicídio do pai e da mãe foi 4-2. Foi 4-2. A gente conseguiu ali trazer o pessoal do júri que a gente buscava, mas dava pra gente buscar mais. A decisão revoltou Dona Vera Lúcia, avó de Juan e de Ana Flávia. Que a Ana Flávia devia ser condenada pela morte do irmão. Foi ela que levou os bandidos dentro de casa. Pegou 60 anos, mas não pôs ele no meio. Se tivesse colocado
ele também tinha pegado 80. Não importa que vai cumprir 30, mas ela tinha que ter a responsabilidade que ela matou o irmão. Ela só respondeu pelo pai e pela mãe. E o irmão? A Karina não respondeu pelos 3? O Guilherme também? Porque a bonita, ela que levou os bandidos lá. Para o Dr. Epaminondas Gomes, assistente de acusação e advogado da família, houve um erro da votação dos jurados e que defende uma pena maior para Ana Flávia. Existe, imagino eu, que um erro na votação dos jurados. Não obstante ele seja soberano a votação dos jurados, mas quando nós olhamos para o que está no processo, a votação ela fica dissonante das demais decisões. Então, o mesmo conselho de sentença que condena Ana Flávia pelas mortes dos pais, do Romiuk e da Flaviana, absolveu inconscientemente pela morte do Juan. Então, é nítido, salta aos olhos, que não foi uma decisão livre e desembaraçada do Conselho de Sentença. A promotora de justiça disse que pode recorrer enquanto a decisão da condenação de Ana Flávia sobre o caso do irmão. Sim, porque a promotoria de justiça desde sempre a acusou também de ter sido, de ter contribuído para a morte do irmão e não só dos pais. Ela foi condenada pela morte dos pais, do pai e da mãe, e isentada pelo Conselho de Jurados com relação à morte do irmão. Isso precisa ser avaliado, não nesse momento, né, que estamos trabalhando há muitas horas em sequência, mas a promotoria de justiça vai sim avaliar se é o caso de postular a realização de novo julgamento apenas com relação ao homicídio de Juan atribuído a Ana Flávia. Já os irmãos Juliano Oliveira Ramos e Jonathan Fagundi Ramos, que são primos de Karina, continuam detidos e só serão julgados em 21 de agosto deste ano, porque eles destituíram a advogada nesta segunda-feira, dia 12, no primeiro dia do julgamento. Durante as investigações, a polícia, baseada em provas, chegou à conclusão de que Ana Flávia, a ex-namorada, planejaram o roubo da família, pensando que na residência tinha uma quantia em dinheiro. Com a ajuda de ambas, o trio invadiu a casa da família para subtrair esse valor. Segundo a apuração do Ministério Público, como os criminosos não encontraram dinheiro, optaram por tirar a vida da família. O crime foi brutal, pois além das agressões, os 3 foram asfixiados e depois colocados dentro do porta-malas do carro da família, onde foram levados até a Estrada do Montanhão.